Segundou com mais um podcast, mais um episódio, 12º, episódio 12 do Ideias de Segunda. Segundou, JP. Segundou, Felipe, mais um episódio aqui do Ideias de Segunda, nessa segunda temporada. Estamos aí no 12º episódio e estamos seguindo aí para mais um. E hoje o tema ele é como vai ser o dinheiro em 2100. Lembrando então como é que é nosso mote aí, nossa temática da segunda temporada, que é o que vai ser em 2100. Como é que vão ser as coisas em 2100 no futuro? Então é muito futurístico a nossa segunda temporada. O tema da vez é dinheiro. Então como é que vai ser o dinheiro, meios de pagamento, enfim, todas coisas envolvendo dinheiro que vão acontecer em 2100. Exatamente, o famoso money, money, money. E lembrando então que a gente está agora na segunda temporada no YouTube também, em todas as plataformas de podcast em áudio, tá? Mas você quiser curtir a gente vendo em vídeo, acompanhando, você pode então ver no YouTube, Ideias de Segunda, e também interagir mais conosco pelo nosso Twitter oficial agora também do Ideias de Segunda, a mesma coisa, @Ideias de Segunda. Então, essa segunda temporada aí toda futurística, no primeiro episódio, que foi o episódio 11, a gente conversou sobre os relacionamentos de 2100, ficou muito legal ali, diferente, rendeu bastante. E agora a gente vai conversar, então, sobre o dinheiro. E algum dos cases, né, algum dos movimentos atuais, das tendências, trazendo aqui até da semana passada, a principal novidade para o Brasil, a gente teve aquele evento da Apple, então trazendo novidades, e uma dessas foi, inclusive, de que agora no Brasil, os próprios iPhones da Apple, eles vão começar a servir de maquininhas de cartão. Então, eles trouxeram ali pela questão do Brasil ser um país muito empreendedor, são 11 milhões de estabelecimentos que usam maquininhas atualmente no Brasil para aceitar débito, crédito, débito, enfim. E através do aplicativo, então, que vai ter no iPhone, vai ter essa funcionalidade que é o Tap to Pay, e meio que já representa esse movimento de uma transformação aí nos meios de pagamento que a gente está tendo, que poxa, vai ser encostando o celular ali, você não precisa meio que vetando então a funcionalidade do intermediação ali das maquininhas, que são famosas e que é algo muito tradicional. O próprio celular já estava trazendo ali através do Apple Pay, enfim, do aproximação, né? E que hoje a gente olhando o método de aproximação já não espanta tanto assim como espantava, que rolava aquela resenha quando a gente ia pagar aproximação, aí o pessoal, olha, aproximação, e aí rolava uma resenha ali porque aquilo era novo, hoje você aproxima ali, é normal, o pessoal só indica, bota aqui, é no meio, é ali em cima. Então, esse seria um dos primeiros movimentos para a gente trazer aqui para representar um pouco dessas possíveis transformações aí para 2100 com o dinheiro. E vai ser interessante, como você mencionou ali, a Apple, o iPhone tem o Apple Pay, claro, a Google também tem a sua carteira, e a Apple agora, ela está inovando e fazendo a maquininha. Então, ela vai ser tanto quem envia quanto quem recebe dinheiro. Vai ser engraçado até 2 iPhones juntando, assim, tipo, para pagar vai ter que só juntar os 2 iPhones e vai ser esse pagamento. E no futuro, com certeza, imagino bastante que a Google vai fazer daqui a alguns anos isso, então vai ser 2 celulares se juntam e tá pago, né? Então, bem interessante, como vai facilitar muito, né? Não precisa ter maquininha, só precisa ter um celular, você vai conseguir receber pagamentos. E acho que isso vem muito nessa praticidade que cada vez tem vindo mais, já como vai ser mais fácil pagar. Cada vez tem o cartão touchless, o cartão tá indo pro iPhone, e daqui a pouco a gente vai cada vez mais ver facilidade em pagar, nos meios de pagamento. E trazendo um pouco também para a parte de moedas, e outro case aí, falando um pouco de ideias, a gente começa sempre falando um pouco algumas coisas que estão acontecendo atualmente, para depois dar luz ao que a gente vai falar, que pode acontecer aí em 2100. E eu gosto de trazer algumas experiências próprias, assim, eu tive em El Salvador, ano passado, e El Salvador é um país que ele aceita Bitcoin como meio de pagamento. Então ele é oficial, o dólar americano e o Bitcoin são as 2 moedas oficiais de El Salvador, e é muito interessante. Eu estava, de certa maneira, chocante. A gente teve que pagar uma taxa para entrar no país, que às vezes tem, taxa de turismo, assim, e falava, aceitamos dólar e aceitamos Bitcoin.
Então era para pagar um imposto, né, querendo ou não, era do governo ali para pagar imposto ou para pagar imposto em Bitcoin. Então aí outro, começando aí, foi um dos primeiros países, oficialmente, dos países assim, um pouco mais relevantes, ele foi o principal, ele foi o primeiro a fazer com que o Bitcoin aceitasse, que o El Salvador começou a aceitar Bitcoin. Então, outra mudança relevante. Boa, boa. Uma das minhas ideias de segunda, ela vai talvez um pouquinho, ela não vai surfar muito nessa onda ali do lance do El Salvador que fez ali esse precedente, né? Mas também que é um movimento já mostrando essas transformações e essas novas diferenças, transformações para o dinheiro. Um outro movimento que a gente pode trazer também é o famoso Pix aqui do Brasil, que serviu até aí syndicates, o próprio Estados Unidos agora está fazendo uma espécie do Pix deles e estudando com base no Pix brasileiro, outros países também. Então, o Pix brasileiro, que foi um tremendo sucesso, é um dos meios de pagamentos mais utilizados no Brasil, que nada mais é, na realidade, de uma tecnologia que já existia ali do TED, do DOC, enfim, mas que democratizou, tirou o custo e facilitou, e convergiu com tudo ao mesmo tempo ali, e que também demonstra, talvez, esse caminho da facilidade com pagamento, que é exatamente muito do que você falou ali, né? Acho que também outro ponto ali, falou vários Pix de vários países, e daqui a pouco a gente vê algumas até empresas, como a TransferWise, que é uma empresa Wise, famosa, que faz pagamentos, pode ter um cartão deles, faz pagamento em qualquer lugar do mundo, e cada vez mais, talvez tenha um Pix global no futuro, em que vai ser fácil pagar e fácil de pagar internacionalmente, né? Então, a TransferWise como case atual, que já tem vindo, quem já teve a experiência da TransferWise, ou quem não teve, quando a próxima vez que viajar, eu recomendo baixar a Wise e ter a experiência, cara, em segundos consegue transformar reais em dólar, reais em iene japonês, reais em qualquer coisa, e já paga na hora, né, com o cartão. Então, eu recomendo, e também é uma tecnologia que já está acontecendo e que só vai ser desenvolvida e melhorada. Acredito que muito das nossas ideias aqui de segunda, elas possam caminhar por esse caminho da facilidade, né? As pessoas não querem mais se preocupar, parar antes, tinha que levar um boleto no caixa eletrônico, no banco para pagar, e cada vez mais já tem débito automático, então facilitadores para, talvez até por às vezes representar um momento de dor, quer ou não, você pagar uma conta, você ter que vivenciar aquele momento, mas se eu deixar no débito automático, talvez eu não sinta tanto aquele pagamento como eu sentiria se eu tivesse que ir até o banco, não só pela questão de ir no banco, enfim, enfrentar uma fila, mas de também visualizar aquele pagamento sendo feito, sabe? E aí também ia trazer só por cima que existem várias tecnologias, empresas, enfim, startups que estão utilizando desde reconhecimento facial para ser um dos meios de pagamento, o próprio lance de uma lente de contato, que seja, ou até a digital. A gente já tem meio que isso hoje, para desbloquear o celular, já usa o reconhecimento facial. Ou às vezes até para sacar dinheiro hoje, que seria um meio antigo, digamos assim, o dinheiro físico, mas você já consegue sacar dinheiro sem levar o cartão. Você pode, por meio da sua digital, você consegue ali sacar, acaba sendo limitado o seu acesso ali à sua conta, mas se você tiver sem o cartão, você já consegue sacar um dinheiro por meio só da digital, e pode ser um movimentinho ali que represente essas tendências. Vamos começar com as ideias segunda? Tem alguns pontos mais, só um ponto Boa. Também importante, que essa facilidade toda, ela vai fazer com que seja mais fácil, entre aspas, mais fácil, também tirar dinheiro, roubar dinheiro, possível não, com golpes, né, através de golpes. Ela possivelmente pode ser mais fácil. Então, outro ponto importante, que com certeza a gente já vê, todas as startups fintechs já estão se ligando nisso, que é a segurança. Então, teve até uma funcionalidade no carnaval passado que o Nubank fez, que você ativava o modo rua, quando você estava indo para o bloquinho, enfim, algo assim, em que você só poderia fazer transferências maiores do que R$1.000 se tivesse no seu Wi-Fi. Você falava, ó, este é o Wi-Fi da minha casa, e eu só posso fazer transferências mais de R$1.000 quando eu estiver nele.
Então, não podia. Então, tu facilita por um lado, mas vai ter que ter alguns bloqueios inteligentes por outro, justamente para trazer essa segurança. Então, outro ponto, assim, que vai ser um tema muito relevante cada vez mais, a segurança cibernética ali de transferir dinheiro. E outro ponto aí, trocando um pouco, a gente falou muito de meio de pagamento, né, de como a gente vai pagar as coisas, que é, claro, a funcionalidade do dinheiro é muito isso. E também um ponto importante, então também só que um pouquinho de história, digamos, para a gente trazer à tona uma questão de moedas. Que a gente falou um pouco do Bitcoin e as moedas, a gente sempre acha que as moedas não mudaram, né? Elas estão presentes na nossa vida que a gente não imagina que elas foram mudando ao longo do tempo. Mas é interessante que a gente fala, né, daqui a 80 anos, 2100, como que vai ser, mas faz 50 anos atrás que as moedas, o dólar, ele era conversível em ouro. Então, cada dólar, ele significava uma quantia em ouro. Então, tu podia ir lá, bater na porta do governo americano e falar, eu tenho $1, eu quero a minha parte em ouro aí que tu me prometeu. Isso foi em 1971, quando isso foi quebrado. Só que, cara, foi ontem. Se a gente for pensar, faz 50 anos atrás, é pouco tempo. E isso mudou muito toda a dinâmica de moedas no mundo, porque agora os governos eles podem imprimir a quantidade de moeda que quiser, e isso gera muita inflação. Né? Então, isso é um dos pontos que, talvez daqui a 80 anos, a gente entenda que essa experiência de não ser conversível em nada e só depender do governo, ela vai mudar e daqui a pouco vai ter que depender de outra coisa, ou vem uma tecnologia como o Bitcoin, que faz com que ninguém possa imprimir o Bitcoin. O Bitcoin não é imprimível, então ele... Enfim, outras tecnologias que podem existir, porque a gente imagina que é algo que não muda, né, porque está tão presente, mas faz aí 50 anos que isso mudou, e antes, enfim, se for olhar há 100, 200, 300 anos atrás, as pessoas realmente era moeda de ouro, moeda de prata, moeda de bronze que as pessoas elas transacionavam. Então é interessante, assim, só para uma luz no passado para a gente olhar para o futuro. Boa, essencial até esse ponto. E até já vou fazer, então, o link para a minha primeira ideia de segunda, nessa perspectiva aí de moeda. Até, não sei se mas tem um livro, provavelmente você viu também nesse, que é o Crash, que conta muito dessa história das moedas e esse mecanismo de estar vinculado. Aí antes usava moeda sempre com metais preciosos, depois começaram a perceber que não precisava ter isso, era o fato do Estado dizer que aquilo era dinheiro, o Estado, país, né? Dizer que aquilo era dinheiro já bastava, não precisava ter um ouro ali, uma prata. Então é um livro também, indicação aí bem bacana quanto a isso. E aí, então, já vou entrar na minha primeira ideia de segunda para 2100, nessa perspectiva de relações aí entre os países internacional e utilizando de que a gente vai ter agora, então, uma perspectiva até 2100, a partir do que a gente começou agora com a guerra da Ucrânia, então, no ano passado, de que o mundo ele não será mais o mesmo, então a gente não vai ter mais aquela multipolaridade, um globalismo assim de todo mundo, amigo de todo mundo, amigo, né, enfim. A gente vai agora começar a acompanhar e a gente não vai conseguir, provavelmente, ver como vai se encerrar isso, então vai postergar até de 2100 essa definição dessa relação entre Estados Unidos e China disputando essa hegemonia do mundo. E aí, eu acredito então que em 2100 a gente vai ter uma moeda mundial, moeda comum, necessariamente uma moeda comum, talvez única, até tem uma diferença disso, de que moeda única seria então essa moeda única para usar tanto para o dia a dia, mas como referência monetária ali, e a moeda comum seria somente dessa referência monetária para transações entre países. Tá? Por que teria ou chegaria nesse cenário de uma moeda única? Tá? Primeiro, por conta dessa digitalização, essa facilidade que a gente já comentou muito, e até muito do que a gente falou, e que vai ser tema aqui algum desses episódios da questão do transporte. Então, a gente vai ter tecnologias que a gente vai conseguir estar transitando tanto fisicamente como digitalmente para lá e para cá, muito mais facilmente. Então, isso vai demandar um meio de uma moeda, no caso, que facilite do que a gente ter algo que tem que converter, que seria algo que complicaria. Então, entrando nessa ideia do tem que ser fácil, essa moeda única cumpriria esse papel de resolver isso, mas principalmente
porque provavelmente a China já está, hoje a moeda dominante, ela é o dólar, tá? A moeda principal é a dos Estados Unidos. Só que a China ela vai estar crescendo e ela está fazendo muito mais comércio com o resto do mundo do que até os Estados Unidos. A economia da China vai começar a passar em relevância dos Estados Unidos e a moeda da China, que a China já está começando a pegar alguns países ali, opa, vamos começar a negociar na minha moeda aqui, ela vai começar a ganhar uma relevância importante, a ponto de começar a ganhar um espaço e ameaçar o dólar. E aí talvez uma, então, das soluções que os Estados Unidos venha a engembrar ali, colaborar, enfim, manobrar para que tire tanto dólar, então vai ter que abrir mão do dólar, mas para não deixar a moeda chinesa ganhar uma relevância, seja então não, vem com um projeto colaborativo, multipolar, de uma moeda única no mundo inteiro, que aí isso impediria da China dominar com sua moeda, e aí a gente entrou com esse plano aqui como uma desculpa, enfim, mas o fato é que teria essa moeda mundial. E também entrando muito, porque por mais que a gente tenha hoje Bitcoin, aí eu não vou ser cético com Bitcoin, enfim, acredito que vai ter o seu valor também, já tem no caso, mas vai ter a sua relevância conforme o tempo, mas como ela não está vinculada a um estado, a um país, e que, até como você trouxe, João, que tem toda essa relevância histórica, o dinheiro ele sempre vai estar vinculado ao valor e com aquilo que os países determinarem, sempre vai acabar tendo talvez esse peso final um maior valor, enfim. E aí, por conta também com uma disputa já com Bitcoin ou moedas, enfim, criptomoedas, o Estado, assim como já está fazendo o Pix, os países também vão começar a caminhar para fazer as suas próprias moedas digitais, que já existem até projetos disso, a própria China. E aí, então, essa ideia seria a ideia de segundo de uma moeda mundial. E aí, só para ratificar isso que eu falei do valer do Estado para ter e concretizar essas moedas, que até o próprio Facebook tinha um projeto da Libra, de fazer a moeda própria do Facebook, muito com essa perspectiva de ser uma moeda mundial, e morreu esse projeto, porque provavelmente teve articulações ali internas com o próprio país, os Estados Unidos, de que não, isso aí não vai rolar, tem que ser a nossa moeda, sabe? Então seria essa minha primeira ideia de segunda aí. Boa, boa, não, ideia interessante, muito interessante. Eu vejo um possível futuro em 2100 assim, realmente. Mas o que eu vejo na verdade, é o oposto. Ele tem semelhanças, mas é o oposto, que são uma concorrência de moedas brutal, muito mais do que é hoje. Tá? Então, é quase que ao contrário, mas ele tem muitas semelhanças. Talvez as causas são muito parecidas, mas a minha conclusão final talvez seja diferente, que é justo, que sim, muito, tu explicou assim de Estados Unidos concorrendo com China, outros, a própria Rússia, enfim, mas China e Estados Unidos concorrendo por qual essa moeda. Eu não acho que eles vão abrir mão e fazer uma moeda única. Seria talvez uma boa ideia, mas eu acredito que eles não vão querer se unir nesse ponto. Eu acho que eles vão brigar realmente moeda a moeda, e com isso talvez enfraqueça um pouco as duas e tenha espaço para surgimento de outras. Tá? Eu não descarto, eu acho que por mais que, claro, os estados, os governos, eles têm muito peso, têm muita força para fazer com que os outros obedeçam a eles. Né? Então a moeda do Facebook é um bom ponto de que começou a ser proibida, começaram a não gostar, e daí, cara, tchau, Facebook, não vou querer. O Facebook acabou abortando a ideia, mas eu acho que vai ter uma concorrência. O Bitcoin, se ele estabilizar o preço, que é algo que hoje ele é muito variável, e a moeda boa ela tem um preço estável, ele vai concorrer bem. Por quê? Porque o governo com a sua moeda, ele tem um poder importante, que é o de gerar inflação. Ele imprime dinheiro e ele tem dinheiro para comprar o que ele quiser. Isso é um poder muito grande, e por isso que o governo não quer de jeito nenhum abrir mão da sua moeda. Né? E até a União Europeia é um case de que vários governos abriram mão para ter uma moeda única, que foi o euro. Então, isso foi um case, não sei se pode acontecer no futuro ou não. Mas, enfim, acho que, resumindo um pouco a ideia, justamente vai ter uma competição de moedas, por mais que seja mais fácil, pagamentos globais, eu concordo, mas vai ser o dólar, vai ser daqui a pouco o euro, daqui a pouco o Reino Unido ou Singapura, por exemplo, outras potências, a da África, algumas potências da África que vão surgir aí nos próximos anos, e o próprio ien,
yuan chinês. E, enfim, eu acho que vai ter uma concorrência muito grande de moedas, o que eu acho muito positivo, porque as moedas vai conter a inflação das moedas, então quando tem uma concorrência, eu imagino que vai conter. Então, por um lado, vai ter essa concorrência, assim, meio, não guerra, assim, mas uma guerra pacífica entre moedas, mas acho que isso vai ser, no final, bom para todo mundo, porque as moedas elas vão acabar tendo que se policiar para serem estáveis, não terem tanta inflação, não ter manipulação de preço, enfim. Então, é um ótimo ponto, e eu acredito aí que vai ter essa concorrência. E já trazendo, desculpa que eu vou engatar uma que tem muito a ver com essa ideia minha, de que, ideia minha não, né? Enfim, toda essa teoria de que não só moedas estatais, criptomoedas, que são moedas descentralizadas, mas eu imagino que podem ter também moedas de corporações como o Facebook. Então, cara, eu realmente, o Facebook talvez ele tenha queimado a largada, mas eu imagino, sinceramente, se as Google, Amazon, aqui tem o Mercado Livre, que tem o Mercado Pago, fizessem uma moeda, essa moeda seria muito... As pessoas confiariam nessa moeda, empresas grandes. O Banco Itaú, por exemplo, no Brasil, que é o banco, talvez, que as pessoas confiam bastante no Banco Itaú, eu vejo ele como uma marca forte. Ele, talvez uma moeda do Banco Itaú, ele vai ser mais... As pessoas vão confiar mais do que confiam no real, talvez, dependendo do futuro do real. Então, acho que moedas privadas também entram no jogo nessa competição de moedas. Baita. Um ponto até, você começou a comentar ali, e é que é legal a gente passar aqui rapidamente, que também a proposta da segunda temporada a gente pensou muito vinculada a trazer as nossas ideias de modo que elas também conflitassem. Porque a nossa primeira temporada foi muito ali, né, como era ideia de negócio, então fui muito na camaradagem, e não que não tenha que ser, mas também talvez a gente consiga construir, ser mais criativo até, com um pouco gerando, de repente, alguns momentos que conflitem, porque eu posso trazer uma ideia de 2100 pensando em um caminho X, e o JP trazer pensando em um caminho Y, e aí uma independe da outra. Independe... Não, uma não pode ter com a outra, enfim. Então, bacana você já trazer aqui. Traz aí a sua próxima ideia. A sua ideia, no caso. Acho que agora eu vou voltar um pouco no tema de pagamentos, que a gente começou o episódio falando bastante. E eu acho que cada vez mais a gente vai facilitar. Em 2100, o pagamento vai estar facilitado ao extremo. Acho que no limite a gente vai... Não sei se vai ter caixa. Eu não consigo imaginar, eu fiquei tentando pensar como é que a gente substitui o caixa. Vai ter o vídeo que te olha e já te vê pegando. Acho que pode ser isso. Então eu imagino, cara, talvez vai ter uma tecnologia em que tu entra numa loja, vai te olhar, ela já identifica quem é, tu vai pegar o que for, pode ser num supermercado, numa livraria, qualquer coisa, e sai da loja. Vai ter, talvez, um chipzinho no teu dedo em que ele identifica que tu tá saindo da loja, saindo e entrando, e ele já vai descontar na tua conta. Né? Então, no que tu entra na loja, a loja já vai saber, pode saber, de repente, teus dados de, cara, esse cara tem uma nota de crédito boa em que ele vai conseguir comprar as minhas coisas, então ok, eu vou deixar ele na minha loja, por exemplo, e em que eu pego e saio, simplesmente. Claro, vão ter lojas que é loja de móveis, loja de geladeira, então vai pegar uma geladeira e sair, né? Mas enfim, daí vai ter que, tocar teu dedo, mostrar tua cara para algum lugar, mas no limite, pega a coisa e sai e tá pago. A gente não conflitou no caso, mas na primeira agora você comentou uma ideia que é basicamente a minha segunda ideia de segunda aqui, e aí eu vou complementar então ela, de que eu botei aqui como se a gente vai ter então esses pagamentos naturais, assim. A gente não vai precisar pagar mais, as coisas, elas vão ser naturais. E por quê? Aí eu trouxe algumas historinhas por trás do porquê. Então, o principal exemplo da situação de como aplicar essa ideia seria no mundo de hoje, tá? Aí não vou pensar como é que seria em 2100 esse exemplo, mas hoje, por exemplo, quando a gente pega, sei lá, a gente vai para um evento junto e aí a gente vai chamar um Uber, um 99, e aí tem aquele rolê, quem vai chamar, depois quem vai junto vai dividir, aí não dividiu na hora, ficou por isso, nunca mais, tem todo
essa dinâmica de dividir essa corrida e que dependendo se não é ali na hora, provavelmente acabou. Porque às vezes, mas daí deu R$5 a corrida para cada um, a gente foi em 4, poxa, vou chamar o cara no WhatsApp, depois pedindo 5 conto, aí fica por isso, aí tu vai ver. Então existe esse conto, assim. E a ideia seria de que não teria mais esse problema, porque ele vai acontecer, seja pelo teu celular, como o chip que tu comentou, as coisas interligadas. E eu botei meio que justificando um pouco isso, primeiramente pelo fato da bancarização total das pessoas no mundo. Então, hoje, por exemplo, a gente tem hoje no Brasil, 16% dos adultos do Brasil eles são desbancarizados, que chamam aquelas pessoas, aqueles adultos que não têm um vínculo a uma instituição bancária, algo oficial assim, para terem esse lance com dinheiro para você ter esse acesso. Só que em 2017 eram 30%. Então, ali, basicamente, o que 6 anos, 5 anos, esse dado é de 2022, então ali 5 anos, praticamente metade já se bancarizou de alguma maneira. Isso vai se dar muito por uma completa digitalização no mundo. Todo mundo vai ter acesso, devido acesso à internet até 2100, todo mundo, o mundo inteiro, e com uma internet boa, rápida, enfim, e que vai facilitar todo mundo de ter essa bancarização. Então, seria o primeiro ponto. Só que o que eu botei aqui não necessariamente vai depender de um banco em si. Aí a gente poderia entrar, como é que vai ser o banco, enfim, não, acho que vai se estender muito. Mas eu tiraria um pouco essa figura do intermediário, não precisa mais de um intermediário, e eu botei que estaria muito mais vinculado à nossa presença digital. Então, sei lá, pode ser desde uma rede social ou o avatar, sei lá, a nossa vai ter tanto dado disponível nosso online, e isso vai entrar depois para a minha próxima ideia também de segunda, mas vai ter tanto dado que esse banco ou essa nossa presença digital, que vai ser tanto quanto a física, vai ser ali que vai ser o nosso dinheiro, vai estar presente, enfim. E aí, só por estar a natural caminhando, entrei na loja, peguei o troço, eu saio, já pagou. Isso meio que tudo vai computar sozinho, sabe? Eu acho que isso vai ser. Acho que eu gostei da tua fala ali que não vai ter pagamento mais. No sentido de que a gente não vai sentir que a gente vai estar pagando. Acho que, realmente, 90% dos itens a gente não vai sentir que está pagando. A gente vai só. Claro, vai ter muito. Daí tem outras coisas que influem nisso, por exemplo. Vai ter muito e-commerce, vai ter muito. Assim, outras formas de comprar, como o e-commerce, principal delas, em que, claro, tu vai pagar, tu já vai estar registrado, tu realmente não vai sentir, tu só vai lá, pede, já vai tirar, que hoje a gente já tem algo muito próximo disso, né, não sentir o pagamento no e-commerce. Na loja física, a gente também vai ter a experiência de não sentir o pagamento do e-commerce na loja física. Pega, que nem hoje a gente vai lá e clica e tá comprado, vai ser pega e sai, só sai, né? Então vai ser interessante. E com isso, acho que tem algumas implicações interessantes com isso. Transporte público, claro que transporte público já está avançado nesse sentido, mas transporte público, restaurantes, parques, enfim, outras formas que a gente geralmente tem uma fila para pagar, ou festas, tem uma fila para pagar, isso vai parar de existir, né? Ou vai realmente reduzir muito, facilitar muito os pagamentos. Boa, pode balar aí, né? Como eu falei essa, pode falar a sua próxima ideia de segundo. Boa. A minha ideia de segunda, ela foi voltada ali, a gente falou um pouco sobre segurança no início, e eu acho que a minha ideia de segunda, ela tem a ver com pagamentos, mas ela é talvez segurança cibernética no geral, em que como vai ser, as pessoas vão estar muito propensas e potencialmente, assim, se dá qualquer erro com a tua segurança cibernética, a pessoa vai poder limpar a tua conta, ou vai poder realmente tirar muito dinheiro, muito valor da tua conta. Então, eu acredito que vão ter muitas consultorias de segurança. Acredito que vão ter quase como se fosse que nem hoje tem o segurança pessoal né, das pessoas. Às vezes, as pessoas tipo, ultra ricas lá tem o segurança pessoal que acompanha a pessoa. Daqui a pouco vai ter uma equipe dedicada àquela família, por exemplo, de segurança das finanças cibernéticas daquela família.
porque vai ser tão importante com um sinistro, né? Se algo acontecer errado, vai ser tão forte que vão investir muito dinheiro nisso. Então, acho que consultorias e seguranças cibernéticos privados vão começar a existir, principalmente começando em famílias ultra ricas, mas daqui a pouco vai começar a existir em diversos segmentos da sociedade. Assim. Então, acho que esse é um ponto que realmente vai mudar em um mercado gigante que vai se abrir, está se abrindo já faz alguns anos, mas que cada vez mais vai explodir. Essa aí foi bem de segunda aí, bem legal. E aí talvez a segurança, você começou a falar, talvez a segurança digital, então, ela se torne mais importante que a segurança física. Talvez o perigo ou os males da nossa vivência, então, a hostilidade, ela passe a ser só no digital e não mais no físico. Então, talvez eu possa andar pela rua de madrugada, mas porque não o foco vai estar no digital. Talvez não faça mais sentido ter um assalto, alguma coisa física. Não, tá tudo no digital. Então, por que eu vou pegar a pessoa no meio da rua ali e fazer o que, cara? Se é tudo digital. Exatamente. É um bom ponto, né? O mundo está cada vez mais pacífico em termos de violência física e cada vez mais perigoso em violência digital, digamos assim, né? Então, faz total sentido. É exatamente. Então, daqui a pouco vão ter várias barreiras sendo construídas na segurança, assim como tem muita infraestrutura para segurança física, vão diminuir essas barreiras e vão aumentar a segurança digital. Boa, interessante. Isso também entra, que você falou da diminuição, então, da violência, tudo vai entrar aqui na minha última ideia. E achei bem, muito legal essa, assim, abriu para muita coisa e faz sentido, assim, porque ser uma grande transformação, assim, para um caminho da gente. Porque talvez, assim como a gente falou que é fácil pagar, e às vezes que eu citei ali de talvez você sinta menos com um débito automático, ser fácil. Então, na hora de ir ali, eu só entro na loja, isso pode se tornar um problema, enfim, mas eu só entro na loja, pego, ou até um que a gente não citou, eu não, sei lá, minha geladeira vai ser toda inteligente, ela já sabe quando acabou os ovos, acabou o leite, ela já vai pedir sozinha, já vem tudo, já compra ela sozinha, tudo, eu não preciso mais ir, é tudo fácil. E aí tu acaba não sentindo, porque tu não vê aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. E aí talvez isso acabe sendo beneficie o roubo, no caso, porque talvez eu não sinta tanto estar roubando alguém digitalmente. Talvez eu não sinta tanto peso ético, sabe, moral com isso. É um caminho interessante. E aí, indo um pouco, então, para essas bem de segunda categoria, bem transformadoras, a minha outra ideia de segunda, então, ela vai puxar muito do Black Mirror aqui, que a gente vai acabar citando várias vezes esses episódios, alguns episódios da série, e que tem um dos episódios que existe meio que um manifesto ali de que a presença digital ela vai estar totalmente vinculada à identidade da pessoa e ao o que ela representa na sociedade. Então, tinha ali, se a pessoa tinha menos likes, enfim, ela se dava melhor, as pessoas julgavam de acordo com o teu desempenho digital, o que não é diferente de hoje, tá? E aí a minha ideia de segunda é que em 2100 essa nossa, como a gente vai ter cada vez mais a presença digital e aqui tanto de rede social, mas como um todo, o nosso valor de pessoa, ela vai estar muito ligado a isso. E isso vai se dar, isso vai ser possível de ter esse acesso diante da vertente que eu acho que a maioria das minhas ideias eu vou estar carregando com base nisso, que é cada vez mais dados nossos disponíveis, e aí talvez quanto mais dado a gente dá, mais vai começar a ter um controle tanto dos países, mas também das próprias empresas perante a gente, mas que eles vão acabar sendo compensados pelas facilidades que vão trazer, que é o que acontece hoje. A gente usa a rede social, dá um monte de dado, e em troca a gente recebe o produto ali e não precisa pagar por nada. E aí talvez isso comece a se intensificar com outras coisas. Então tu quer entrar na loja sem pagar e não se mexer, vai ter que ter mais dado teu. E aí, tendo mais dado, eu consigo saber mais de ti e assim vai. E aí, diante disso, talvez se estabeleça, então, em 2100, esse nosso valor digital de acordo com o que a gente é, seja na rede social ou como a gente é no dia a dia, que nem essa ideia do Black Mirror. Então, por exemplo, assim como hoje, uma pessoa que tem 30 mil seguidores no Instagram,
ela, dependendo, já pode ser vista de uma maneira diferente daquela que tem lá os seus 1.000 e poucos seguidores, tanto para conseguir parceria, trocar o arroba, né, que seria a nomenclatura, troca arroba, faz a permuta ali com essa loja, ou até no sentido do julgador, poxa, essa pessoa é mais importante ou mais relevante do que a outra que tem 1.000 e poucos seguidores. Isso também vai valer lá no sentido de quem a pessoa é. Então, sei lá, a empresa X, então você escolhe, sei lá, o Mercado Livre, ela vai pagar um valor, um salário, vamos supor, 5 mil reais para mim, Felipe, porque, de acordo com os dados que tu tem disponível, sabem que eu sou uma pessoa sustentável, eu sou uma pessoa que sou do bem, eu sou uma pessoa que uma vez ajudei, não sei o quê. Enfim, eu tenho um histórico positivo, digamos, ou X. E aí o meu salário é 5 mil. Só que aí o salário do JP, a gente vai te pagar 4 mil, porque eu vi que uma vez a gente tem acesso a isso. Ah, tu não é tão sustentável, jogou lixo no meio da rua, ou tu bateu o carro e foi embora, sei lá, coisas assim, e que isso vai estar muito mais de fácil acesso a normal, assim. Não a normal, mas normal, de normalidade. E aí isso vai determinar o nosso valor de compra, de venda, enfim. Então, o meu valor é 5 mil, independente das minhas habilidades, coisas assim. E isso vai estar vinculado ao que vai acontecer, enfim, o nosso comportamento vai determinar isso dos nossos valores e meio que as nossas compras, quanto que a gente ganha, quanto que a gente vai gastar, enfim, meio que estaria vinculado nessa pegada, assim. Eu tenho dificuldade de ver isso com salário, mas eu vejo, realmente eu acho que vai ter cada. Eu fico com dificuldade de saber como, tá? Se vai ser com salários, vai ser como, mas eu vejo que a gente vai ter realmente ser mais julgado o tempo todo e que isso é um bom ponto que talvez isso entre o dinheiro, né? Porque hoje realmente tem aquela coisa do cancelamento nas redes sociais e não só o cancelamento, mas esse excesso de julgamento de qualquer coisa que a pessoa faz está sendo julgada e isso talvez entrar dinheiro realmente e de talvez faz sentido, uma empresa vai olhar para isso para talvez ter uma dinâmica de quanto vai pagar e realmente em dinheiro ali em pagamento. Então, isso interferindo diretamente no dinheiro que a pessoa vai receber no final do mês, por exemplo, nesse caso, ou pode ser, enfim, seguidor, queira ou não, até acho que muitos, isso já está sendo um pouco com influencers, no geral, eles têm um pouco isso, né? Tipo, se o cara começa, se faz uma coisa que a pessoa não gosta, já diminui seguidor, já diminui isso aqui, e já diminui a receita da pessoa, né? Então, talvez isso, só que espalhado por toda a sociedade, em que você vai ter sempre tá ali a rede social sempre em dia e sempre fazendo coisas boas e tudo que é considerado bom e tal. Então, é um meio distópico, né? Parece aquelas coisas, tipo, pontuação social, assim. Eu vi que a China tá começando a implementar esse tipo de coisa, tá? Eu já vi, parece que gente que não paga o aluguel, sai o nome delas, tipo, no jornal, uma coisa assim. Eu vi uma coisa assim, tipo, que meio que por ter dados de todo mundo, começa a ter uma certa pontuação social de várias coisas que a pessoa faz, e isso relacionado a quanto tu ganha. Então, até assim, em governos ditatoriais, né, pode ser uma China da vida, outros governos de ditaduras, em que o governo vai falar, cara, essa pessoa não pode ganhar mais que isso porque porque ela fez tais coisas que eu não concordo, falou mal do governo. Se tu fala mal do governo, teu salário vai diminuir na hora. Né? Eu acho que, claro, não em todo mundo, eu não vejo isso acontecendo no mundo todo, mas em governos realmente de ditaduras e tal, eu vejo bastante isso acontecendo. Se falou mal do governo, ok, beleza, mas teu salário foi cortado pela metade. Tá? Algo nesse nível. Você, JP, falou ali, então, até explicando, talvez ficou confuso. Bem, isso, talvez o que aconteça hoje com pessoas, criadores de conteúdo, os influenciadores, no caso, que aí, aconteceu tal coisa, perdeu o patrocínio, e aquilo influencia diretamente na sua receita ou no seu dia a dia, no seu trabalho. O que acontece hoje, então, com as pessoas que trabalham de fato com a internet,
seja vezes todo mundo, que todo mundo lembra, vai estar todo mundo conectado, independente se trabalham ou não com a internet, mas o fato de que todo mundo vai ter esse mecanismo. E aí não é de, todo mundo vai poder ser cancelado, é numa outra perspectiva do dia a dia mesmo, e não se ela postou e falou tal coisa, sabe? Sim, claro, claro. E, bom, até a gente tá no finalzinho do nosso episódio, e para voltar. A gente, acho que um ponto importante, que até voltando a essa ideia a gente falou de competição de moedas, que justamente acho que vão ter países que realmente vão fazer isso, essa pontuação social em que vai perder e ganhar dinheiro ali ao longo do dia, dependendo das suas ações. Então, um governo, alguma entidade super mandando na vida das pessoas, interferindo muito radicalmente na vida das pessoas. Mas também eu acredito que vai ter uma certa contraofensiva de muitos países que eles vão, por exemplo, aderir moedas independentes ou descentralizadas, como uma criptomoeda, por exemplo, e eles vão, cara, aqui você é livre, que a gente não manda nisso, a gente não tem pontuação social. Então acho que vão acabar tendo diferentes grupos de países em que uns países querendo mais, assim, países mais estatistas que vão querer mandar mais na população, e essa ferramenta vai ser uma ferramenta muito potente para fazer isso, e países mais libertários, digamos assim, em que a gente não interfere, quanto você ganha, o que você ganha, a gente não quer saber, viva como você quiser aqui. Eu acho que vão ter, como é um poder tão grande, vai ter uma certa contraofensiva de países que vão querer, eu não vou mandar nisso. Tipo, a minha propaganda é que eu não tenho esse poder, sabe? Então, eu acho que vão ter dois países e as pessoas vão escolher, claro que não vai ser fácil, vão acabando indo nos países que mais faz sentido. Boa, interessante. Muito interessante que sempre que a gente vai falar mais do dinheiro em si ou não do modo de pagamento, a gente traz essa figura dos países ligados e de como que eles vão estar interferindo nisso. E aí a minha última ideia de segunda hoje, então, trazendo uma perspectiva mais de social e bem otimista, assim. Agora eu vou dar uma viajada boa aqui e que também está vinculado nisso não vou dizer que é uma contraofensiva também, mas de, de transformações porque meio que vai ter que ser assim, sabe? Então, trazendo as questões, principalmente das partes climáticas, então a gente deduzindo que vai ser difícil, as mudanças climáticas já estão acontecendo, já estão presentes, a gente só tem que tentar diminuí-las. Então, meio que como ela vai começar a se manifestar cada vez mais, a gente vai caminhar aqui para 2100 e isso estaria englobando essa ideia de segunda, uma perspectiva que ou a galera se une, ou então vai ficar muito mais difícil e daqui a pouco, cara, vai dar alguma coisa que não vai ter jeito. Então a gente vai ter que se unir. E aí talvez isso vá alimentando as pessoas culturalmente, comece a ficar cada vez mais empáticas uma com as outras, um senso muito mais de união, e isso até possa, mesmo que esteja ocorrendo aquela disputa hegemônica que eu comentei no início, que a gente debateu aqui, talvez isso até seja um dos fatores, a mudança climática, que acabem adiando essa decisão de quem vai ganhar a China ou os Estados Unidos, que acabe, então, prolongando mais essa disputa, porque talvez, bom, a gente tem que resolver isso agora, depois a gente vê quem é o hegemônico. Então vai ter uma espécie de união, mas mais dentro das pessoas em si para solucionar, para diminuir essas coisas. E isso, trazendo na perspectiva do dinheiro, estaria ligada no maior senso, então, as pessoas vão estar mais empáticas, vão se acostumar por conta das mudanças climáticas. Isso vai repercutir no dinheiro. E aí a minha ideia de segundo seria que nós teríamos uma maior e melhor distribuição das riquezas do mundo, porque as pessoas estariam mais empáticas. Então elas estariam de repente mais filantrópicas, elas estariam de repente exigindo menos, ou enfim, repartindo mais, esse dinheiro movimentaria mais, e entraria também a questão, poxa, mas se eu tenho moeda mundial é mais fácil, ou se eu tenho moeda das empresas, que nem você falou, todo mundo tendo moeda, essa disputa, eu tenho opções de países que você falou que não quer ter controle nenhum,
Então, meio que vai estar circulando, vai estar mais fácil tudo, enfim, e talvez essa distribuição da riqueza, ela se expandiria mais, seria mais eficaz, digamos assim, porque as pessoas elas vão caminhar para um caminho mais empático, para resolver as mudanças climáticas, e isso traria essas consequências, então, esses impactos no dinheiro, no sentido da distribuição de renda. Assim. Acredito que talvez diminuiria um pouco equilibraria mais. Sim, acho que com certeza a parte das doações, assim como o pagamento vai ser cada vez mais fácil, fazer doação também vai ser cada vez mais fácil. Acho que vai ser realmente um ponto que ele acompanha um pouco o pagamento, né? Que não deixa de ser um pagamento. Então, acho que isso vai aumentar cada vez mais. Acho que, assim, o mundo cada vez doa mais dinheiro, né? Então isso é uma tendência muito grande, e principalmente as pessoas tendo mais riqueza, né? Na riqueza não de dinheiro, mas riqueza de poder ter o conforto e ter as utilidades, né? Cada vez mais pessoas no mundo estão tendo isso. Isso faz com que tenha mais gente que daqui a pouco não está se preocupando em o que eu vou jantar hoje, e sim, daqui a pouco se preocupando com outras coisas, como mudança climática, como outras. As pessoas estão ficando ricas e se preocupam com outras coisas além de as coisas mais básicas da vida, né? Então, como comida, onde eu vou dormir, coisas assim, e acabam pensando em aquecimento global, pensando em, como é que eu posso ajudar o próximo. Então, acho que nisso, com certeza, vai ter essa ofensiva, assim, das pessoas realmente, cara, como eu posso ajudar as pessoas, como eu posso ajudar o mundo. Acho que cada vez mais é uma tendência que está tendo, às vezes a gente acha nas redes sociais que não, né, que, não, tá todo mundo se odiando, mas acho que é uma tendência, as pessoas estão se ajudando mais, e com certeza os desafios vão unir as pessoas e vão fazer com que a gente caminhe aí num mundo, aos pouquinhos, cada vez mais, realmente pensando no futuro, pensando nos outros. E até complementando, eu tive uma aula uma época com o professor, o Léo Valente até, que ele comentou de uma experiência que ele foi, e até fazia um certo período de tempo, assim, não era tão recente essa viagem dele para a China, trazendo então um exemplo de novo da China, e que ele comentou que ele viu essa cena em que ele estava, então, conhecendo a cidade, passando ali com o pessoal que estava acompanhando, os professores, ele foi lá ver uma das universidades lá da China, e que ele viu uma cena em que era um morador de rua, então, no caso, ali solicitando as pessoas que passavam uma doação, e uma mulher que estava passando até, se eu não me engano, ele comentou que ela estava toda, vamos dizer, trajada, enfim, com roupas de luxo, enfim, de grife. E ela fez uma doação para esse morador de rua, esticando o celular, e o próprio morador de rua também esticou o celular dele, meio que passou assim e tinha feito doação, e ela continuou andando, sabe? E aí ele trazendo aquilo como... E aí na hora que você falou, nossa, veio essa historinha na minha cabeça. E também só uma outra parte que seria essa, que corroboraria, queria ao encontro dessa questão de uma maior eficácia na distribuição, pela questão da... A gente tem hoje muitas, vamos dizer, tem lá tantos por cento, as riquezas concentradas, mas as pessoas até 2100 vão começar, enfim, não estar mais aqui, isso vai começar a ser repassado para pessoas mais novas. Então, tem um fenômeno que vai ser uma grande transferência de riqueza para a geração Z, e a geração Z já pensa de uma maneira diferente, e aí vai ter a geração cada vez mais novas que vão pensar talvez cada vez mais empáticas, e aí essa distribuição de renda que existia vai passando e ela vai sendo utilizada de uma maneira cada vez mais diferente, e que talvez seria dessa parte mais empática. Sim, sim. Assim, daí eu já não sei muito, porque na verdade, talvez o problema, na minha visão, não é que tem uma galera muito rica, e sim que tem gente pobre ainda, né? Tipo, que tem gente que ainda falta ali coisas básicas de comida, onde morar, enfim, coisas de saneamento básico e tal. Então, eu acho que cada vez mais isso vai melhorar. Eu acho que essa questão de ter pessoas... Hoje, a gente começa a ter aí cada vez... Tá tendo, por exemplo, muitos bilionários, as pessoas com alto valor em dinheiro tá sendo mais frequente, isso, né? Tipo, são mais recorrentes. Acho que isso vai continuar acontecendo porque a riqueza no mundo tá aumentando. O mundo tá ficando mais rico, num geral, a humanidade.
Então, acho que cada vez isso é uma tendência, porque se essa tendência de riqueza continuar aí, faz, sei lá, desde 1700, 1500, isso disparou muito. Então, é uma tendência ter mais gente muito rica, mas também é uma tendência maior e mais intensa as pessoas ter menos pobreza. Então, acho que a pobreza vai diminuir cada vez mais rápido. Acho que a gente, realmente, em 2100, talvez, a gente tenha uma porcentagem de pobreza muito pequena. Pobreza no sentido de, realmente, não ter saneamento básico, não ter onde dormir, não ter, ou dormir em alojamentos muito precários, não ter que matar um leão por dia para comer, enfim, essa pobreza, assim, eu acho que cada vez vai diminuir cada vez mais e ter uma grande classe média e cada vez mais frequente pessoas realmente muito ricas. Eu acho difícil que todo mundo vire classe média, 100%. Acho que vai ter, assim, meio que numa curva normal, vai ter cada vez mais gente, menos gente com pobreza extrema, mas vai continuar existindo muito ainda os super ricos, né? Essa é o que eu acho que vai acontecer. Eu acho que não vai ter menos super ricos, vai ter o que, assim, isso é um ótimo ponto, né? Mais gente vai ser super rico, mas vai ser mais gente ainda vai sair da pobreza, que para mim é a melhor notícia do mundo. Então acho que esses super ricos vão ajudar muito a tirar as pessoas da pobreza. Show. Tem mais ideia de segunda? Não, é isso aí, essa semana aí, várias ideias muito bacanas, acho que deu para pirar bastante, assim, a gente falou desde meio de pagamento, distribuição de riqueza, falou de estados, nações, criptomoeda, deu para ter um pouquinho aí de luz de o que vai ser o dinheiro em 2100. Exatamente, essa foi legal, que é muito abrangente aqui, a gente poderia ficar horas falando, tem muitas, cada um deu ali o que, 3, 4 ideias, mas tem muita coisa para falar sobre isso, e legal que nessa a gente veio com uma perspectiva mais, incluindo muitos países e não só uma parte assim, só de empresas, que é o que a gente costuma vir fazendo bastante. Agradecer então todo mundo que escutou até aqui e você que teve a sua ideia de segunda aí, enquanto nos visualizava pelo YouTube, escutava aí pelo Spotify, as outras plataformas de podcast, interaja conosco, seja lá no Twitter ou aqui pelo Spotify também. E qual é a sua ideia de segunda para o dinheiro em 2100? E aí, você interagindo com a gente, você vai ser convidado aqui e convidada para estar participando de um episódio junto com a gente. Então tá, Felipe, uma ótima segunda, ótima semana. Segundou, então. Obrigadão aí, JP. Até a próxima aí. Quem tiver também sugestão nas temáticas aí, a gente falou relacionamento, dinheiro também, comenta lá no Twitter que a gente escolhe junto. Fechou, gente? Show. Segundou. É isso, então. Bom segunda. Até a próxima segunda. Valeu! Valeu.